Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no meu canal meu aluno e meu amigo Gustavo Zorzi. Ele é profissional de educação física e mestre em ciências do movimento. Nós vamos fazer um bate-papo com ele e a gente vai esclarecer algumas dúvidas em respeito da musculação para o jiu-jitsu. Estou aqui com o Gustavo Zorzi e eu vou pedir para que ele se apresente para que vocês conheçam ele e as qualificações dele dentro da musculação. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, ser o primeiro, né? Primeiro. Não é porque eu sou o mais velho, é porque eu fui o primeiro. Eu estou dando uma reestruturada no meu canal e nós vamos começar, além das posições que vocês já veem, que eu já ensino, então eu vou trazer para vocês algum conteúdo com qualidade para que vocês possam estar ajudando vocês. E hoje estou aqui com o Gustavo Zorzi, ele vai falar um pouquinho dele aí. Bom, a ideia de falar para vocês aqui é o seguinte. Primeiro, só para me apresentar rapidinho, eu vivo nesse mundo da musculação, vivo nesse mundo do jiu-jitsu há mais de 20 anos. Então, eu pratico jiu-jitsu desde 97 e musculação antes disso. Sou formado em educação física, eu tenho 3 pós-graduações, terminei meu mestrado ano passado em ciências do movimento humano. E sempre lidei, sempre treinei. E uma das dúvidas que mais aparecem aí é sobre como aliar o treinamento de força, a musculação, efetivamente, nos treinos de jiu-jitsu. E eu que observo muitos erros, muitas coisas. Então, o papo aqui é para ajudar você que treina, você que gosta da musculação e gosta do jiu-jitsu, como que você vai aliar. Óbvio que é um papo curto, mas pelo menos dá para nortear e errar menos, né? Ótimo. Gustavo Zorzi já treina jiu-jitsu há mais de 20 anos, é aluno meu, é faixa preta de jiu-jitsu. E Gustavo, qual que é o papel da musculação no jiu-jitsu? A musculação, o treinamento de força, a gente fala musculação porque é o mais conhecido, mas o treinamento de força ele é a base para qualquer esporte. Pode ser o vôlei, o judô, qualquer esporte. Você pode observar, às vezes na TV, você está vendo um time de futebol lá, pré-temporada deles, é aqueles treinos exaustivos e sala de musculação. E no jiu-jitsu não é diferente. Para quem treina jiu-jitsu e quer realmente melhorar, a musculação ela deve ser inserida. Porque quanto mais forte você estiver, forte eu não estou falando só a produção de força, mas quanto mais tonificado sua musculatura está, quanto mais preparado ela estiver, menor o risco de lesão, melhor vai ser o seu rendimento, se você consegue se recuperar de uma forma mais rápida, mas obviamente isso tem que ser inserido de uma forma cautelosa, de uma forma bem pensada, porque também o que se sobrar, a chance de ter um efeito reverso também é muito grande. Eu já me machuquei muito. Eu já, ao longo da minha vida, eu já fiz todo tipo de treino. Os últimos treinos que eu fiz foram com o Gustavo Zorzi e me deu um rendimento além do que eu esperava. E eu já me machuquei, já peguei profissionais que não souberam trabalhar comigo e já acabei me machucando. Agora, uma pergunta muito comum aí. A musculação, ela atrapalha no rendimento da luta? A gente já falou que não, que é essencial. Mas se ele trabalhar, o cara quer treinar hipertrofia, ele quer ficar forte, ele quer hipertrofiar, isso daí vai atrapalhar no rendimento? Primeira coisa que você praticante deve pensar, o que é que você quer da sua vida? Você quer ficar gigante? Você quer ficar fortão? Tudo bem, não tem problema, eu também já quis. Não deu muito certo, mas eu quis. Você tem que enfatizar, você tem que priorizar. O treinamento de hipertrofia, ele não vai para o mesmo caminho para o rendimento de jiu-jitsu. Então, para quem quer treinar jiu-jitsu bem, não é exatamente o treino de hipertrofia, aquele treino clássico que nós conhecemos, que é a melhor opção. Então, assim, a musculação, ela pode sim atrapalhar. Ela é essencial? Ela é essencial, todos sabemos. A ciência, a literatura é robusta em nos mostrar isso. Mas ela pode atrapalhar se ela for mal inserida. Então, por exemplo, a pessoa treina jiu-jitsu 3 vezes por semana e ela treina musculação 5, 6. Ou seja, vai sobrar. Em que horas esse corpo vai descansar? Você precisa periodizar, programar esse seu treino de musculação para que ele seja um boost, para que ele seja uma ferramenta que irá te auxiliar no seu treino de força, no seu treino de luta. E não ao contrário. Eu canso de ver nego que sai da musculação e mete o kimono para treinar. Como é que vai ser esse seu treino? É óbvio que você já vai estar meia fase, é óbvio que você vai estar já em fadiga, é óbvio que você vai render menos. Então, assim, eu não estou falando que você não pode fazer no mesmo dia, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que deve ser bem pensado. Então, um treinamento, por exemplo, estamos falando da hipertrofia aqui,
ele não é a melhor opção. Claro que se você não tiver uma competição próxima, você pode inserir isso, mas se for um planejamento para o rendimento, você tem que pensar nisso, mesmo porque quando o cara pensa em hipertrofia, ele tende a aumentar peso, e a gente sabe que um dos grandes problemas do lutador é se manter na categoria que ele quer. Exato. Então, pode atrapalhar se for mal inserido, sim. Legal, muito bom. E como que deve ser feito um treino? Eu sei que é difícil você falar do treino, porque ele é bem complexo, mas para a gente tentar ajudar quem está assistindo aí, como que ele deve organizar um treino dele para melhorar o rendimento no jiu-jitsu e que não atrapalhe, que esse treino de musculação não atrapalhe? Tá. A primeira coisa que você praticante deve pensar, eu vou fazer musculação porque o Zorzi falou que é bom, a literatura corrobora com isso, beleza, tá. Mas a primeira coisa é procurar um profissional de educação física, um cara formado, com CREF, capacitado, não é só habilitado, tá? Um cara que saiba o que está fazendo. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é óbvio que eu não vou dar uma receita de bolo aqui, como você falou, é muito heterogêneo, são muitas variáveis, depende de atleta para atleta, depende do gênero, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é um adulto, se é um cara já que passou dos 50 anos, muda, tudo isso muda. Então assim, primeira coisa, fazer uma base. Se você nunca treinou musculação e quer começar, você não vai começar por uma base. O jiu-jitsu você não começa na faixa branca, os movimentos básicos. A musculação é igual. Você começa a aprender o movimento, você vai criando o que a gente chama de repertório motor. Uma das coisas que deve ser pensadas primordialmente os exercícios, por exemplo, se você vai fazer um treino específico para o treinamento de luta, eles devem ser bem pensados. Então, por exemplo, não há muito sentido, óbvio que exercícios uniarticulares podem ser interessantes, mas seria mais interessante trabalhar como? Depois da base bem feita, trabalhar com exercícios de potência, trabalhar com exercícios de multiarticulares que envolvem mais de uma articulação, por exemplo, agachamentos, levantamentos, o LPO, que é o levantamento olímpico, o snatch, o arranco, o arremesso, pode ser muito interessante. Utilizar ferramentas como, por exemplo, kettlebell pode ser interessante. O treinamento que eles chamam, entre aspas, de funcional, que o funcional ele é meio controverso, mas vamos pensar que você vai trabalhar algo para melhorar a função, melhorar algumas características da luta, você inserir não só movimentos lineares, multiplanares. Então é interessante você fazer um treino que seja mais voltado para a luta e não o treino quadradinho que a gente conhece, por exemplo, que é o hipertrofia. Não há muito sentido, por exemplo, você fazer um tríceps na polia para o jiu-jitsu. Mas não tem que ter força no tríceps? Tem. Mas existem outros exercícios que você também vai aumentar a força no tríceps, extensão do cotovelo, por exemplo. Então, pensar os exercícios é fundamental. Primeira coisa. E a segunda coisa, você tem que ter uma programação. Então, por exemplo, você vai competir. Aconteceu isso, tá? Isso que eu estou falando aconteceu. Eu vou competir o Mundial vamos supor, vamos falar uma data aí, em outubro, vamos supor que nós estejamos em janeiro. Tá, então eu tenho que fazer uma programação, isso é chamado de macrociclo. Então eu tenho que falar qual a sua competição principal? Em outubro, Mundial. Beleza, então eu tenho que fazer ele chegar voando nessa competição aqui. Para isso, eu utilizo todas as estratégias de treinamento, os princípios de treinamento, ali o treinamento de força, que não precisa ser necessariamente dentro de uma sala de musculação, pode ser em estúdios, enfim, mas tem que ser um treino de força. E aí eu faço essa programação de acordo com a evolução dele. Então, por exemplo, eu vou competir o paulista, vou competir o brasileiro, mas eu quero mesmo a mundial. Então, o paulista e brasileiro, ele vai competir, mas serve como treino para ele. Não vai chegar a 100%. Não chega a 100%. Um dos maiores erros na programação é fazer o cara voou. Aí ele cai. Você pode perceber nos esportes, acontece muito. O cara começa, a hora que chega na hora de vamos ver nas finais, assim, ele não tem aquele gás para continuar. Então, a programação é fundamental. Se você quer competir, quer praticar musculação, veja com um profissional para ele programar. Eu quero voar eu quero voar no Paulista. Beleza. Quando é o Paulista? Daqui a 4 meses. Ok. Então vai para você chegar voando no dia. Essa é a grande sacada aí para quem quer ter rendimento aliando os dois treinos. Uma coisa que eu já falei em algumas lives que eu faço, inclusive no Facebook, é de um erro dos professores de jiu-jitsu. Mas o professor de jiu-jitsu, ele quer ser
professor de jiu-jitsu, ele quer ser o preparador físico, ele quer fazer com que o aluno dele ganhe força, ele quer fazer tudo. Uma coisa eu já falei, cada macaco no seu galho. Então o professor de jiu-jitsu, ele faz um aquecimento, não tenta ser o preparador físico, como o próprio Gustavo falou, tem que procurar um profissional. Se você é competidor, você vai procurar um profissional na área de educação física, um cara não só credenciado, mas não só habilitado, mas que ele consiga fazer isso, para que ele melhore esse seu rendimento extra. E eu acho que um erro comum, eu vou até perguntar para o Jorge o que ele acha disso, eu já sei a opinião, mas vou perguntar, é do professor, de professor, não só de jiu-jitsu, mas de arte marcial. Aquele cara que ele quer que o aluno carregue pneu, que leva uma marreta com pneu para dentro do tatame. E na maioria das vezes, nenhum profissional de educação física você é. Então, na minha opinião, esse é um erro grave, né? E outro erro é você treinar forte o ano todo. Você querer treinar forte, eu já cometi esse erro e eu me machuquei, né? Eu queria que o Gustavo Jorge comentasse a respeito disso. Eu ia falar isso. Um dos maiores erros na programação é você treinar forte o ano inteiro. Se você treina forte todo treino, o mês inteiro, toda semana, eu vou te falar, cedo ou tarde, você pode ser novo e não ter dor agora, não ter problema agora, mas a conta vai chegar. E vai chegar uma hora que ao invés de você começar a subir, você vai entrar em platô e aí começa a ter um decréscimo, porque nós não somos máquina. Nem na Fórmula 1 o carro anda no talo o tempo todo. E o corpo, ele precisa existem momentos dentro daquele programa que eu falei, que são momentos de regeneração, chamado de regenerativo, enfim, de transição. É importante que você dê esse momento. Escuta seu corpo. Às vezes, você vê que você não está rendendo, dá uma folga de 1, 2, 3 dias. Isso não vai fazer você decair, pelo contrário. Vai fazer você se recuperar para que você realmente tenha um rendimento bom. Sobre esse lance de fazer marreta no tatame, tá? Infelizmente, isso vem de um conceito muito antigo, né? A gente treinava há mais de 20 anos aí, então tinha, no boxe tinha muito, ainda tem. Na verdade, você tem que... Eu sou biomecânico, então você começa a observar quais grupamentos trabalham para aquele gesto específico. Então você vê que, de repente, muitos que estão fazendo não têm a menor noção. De carga, inclusive sobrecarga. Como é que ele vai progredir esse controle de carga, quantas séries, repetições, quanto de peso, eu bato mais forte, mais fraco, quanto mais forte for, maior estresse articular. E outra coisa, misturando os treinos, eu acho que é aquilo que eu falei, cada macaco no seu galho. Fica igual o ornitorrinco. O ornitorrinco é um bicho que não anda direito, não nada direito, não corre direito. E você vai fazer isso aí, você vai fazer porra nenhuma direito. Podia falar porra não, né? Pode. Beleza. Então, enfatiza, procura um cara que sabe. Não confunda, por favor, treino intenso com treino bom. Não confunda você ficar dolorido no dia seguinte e necessariamente esse treino não foi bom. Às vezes não tem nada a ver. Tem dia que você treina bem pra caramba, outro dia você tá inteiro. É normal. Então hoje ainda na musculação tem muito esse paradigma. Nossa, fiquei dolorido, hoje foi bom. Pô, você me matou no treino, hoje foi bom. Não necessariamente, tá bom? Muito bom. Fiquei muito contente com esse bate-papo. Pessoal, por favor, nos sigam nas redes sociais. Tá aí embaixo aí as redes sociais do Gustavo Zorzi, as minhas. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Por favor, não deixe de inscrever. E se você gostou, dá um like aí. Valeu, grande abraço. Um abraço, obrigado, valeu.